Olá, seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac, lhe dou boas-vindas e, claro, aloha! Vou te fazer uma pergunta rápida, vídeo curto, para a gente entender uma coisa importante na nossa vida. Você já ouviu falar sobre pessoas controladoras? Aquelas pessoas que querem controlar tudo? Ah, Dr. Paulo, eu já ouvi. Ah, que bom. A gente dá para perceber, né? Aliás, a gente passa a vida inteira percebendo, olhando as coisas lá para fora. Você é isso, você é desse jeito. Mas de repente, quando a gente faz nossos cursos terapêuticos, a gente observa muito isso. Esse olhar aqui, olha, ele tem que ser direcionado para dentro de mim. E aí eu me pergunto, será que eu sou uma pessoa controladora? O vídeo de hoje é sobre isso. Imagina o seguinte, olha, eu quero que você pense como eu, no meu jeito de pensar. Você pensa? Olha que interessante. Segundo, eu quero que você sinta por mim o que eu quero. Os seus sentimentos têm que ser direcionados a mim. Eu quero que você faça tudo por mim. Interessante, não? Terceiro, olha, eu quero que você haja e todas as suas atitudes sejam do jeito que eu quero, do meu jeito, do jeito que eu penso. Muito bem. Terceiro, olha, eu mando aqui no tempo e eu quero tudo para agora. Olha, eu estou precisando de alguma coisa, mas eu quero para agora. Depois tem outra, né? Diga o que eu quero ouvir. Não, eu não quero ouvir, não. Eu quero ouvir sim. Diga sim para mim. E por final, perfeito. A minha opinião é a que está certa. A sua não. A sua opinião não faz sentido. A sua opinião, ela está fora da realidade. A minha opinião é a que está certa. Pessoas que querem ter o controle são as pessoas que também mais sofrem na vida. Porque elas se decepcionam, se frustram muito e se magoam facilmente. Por quê? Porque ninguém pensa como eu. Nós somos 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões de pessoas que pensam diferente. E aquelas pessoas que pensam mais ou menos iguais, elas se atraem, elas criam grupos específicos. Mesma mentalidade, o mesmo pensamento, a mesma forma de agir. Muito bem. Sinta por mim o que eu quero, significa que eu estou escravizando a outra pessoa. Eu não estou querendo, por exemplo, um amor. Acabei um relacionamento. Estou inconformado porque a pessoa foi embora. Ela não sente nada por mim, acabou o relacionamento. Ninguém é obrigado a sentir nada por nós eternamente. Às vezes o sentimento até, ele pode ter sido real, verdadeiro, mas no momento não é mais recíproco. E de repente, através dos ciúmes, do medo de perder, eu crio a chantagem, não aceito, quero criar o controle e coloco a pessoa numa redoma. Nessa redoma, a pessoa vive enclausurado. Será que é assim que nós queremos um amor na nossa vida? Será que é assim que nós queremos que as pessoas sintam a nosso respeito? Cada um sente o que desejar, contanto que tem uma linha divisória. Essa linha se chama respeito. Terceiro, agir do meu jeito, cada pessoa age do seu jeito. Porque o que ela acredita e o que eu acredito pode ser diferente. O que eu penso e o que o outro pensa pode ser diferente. O que eu sinto, o que o outro sente, pode ser diferente. Nós não unimos pessoas extremamente iguais. Nós unimos pessoas diferentes no modo de pensar, no modo de sentir, no modo de agir. É assim que funciona. Eu que mando do tempo, infelizmente tem pessoas que brigam com o tempo. Ela quer situações para amanhã. Ela quer do jeito dela, do modo dela e no tempo dela. São os controladores. Dá para controlar essa situação? Não dá. Não tem como eu controlar o tempo. O tempo é do universo. O tempo é da própria vida. O tempo é da minha maturidade. Você, ao se ver daqui 10 anos lá para frente, quando você chegar a 10 anos, você vai olhar para trás e vai perceber quanta besteira a gente fazia. Hoje eu olho para 10 anos atrás, eu fico perplexo. Porque muitas vezes
eu queria controlar o tempo. E não é assim que funciona. Diga o que eu quero ouvir. Esse é o perigo. Inclusive é o perigo da codependência. Os controladores, eles são codependentes. Por quê? Diga o que eu quero ouvir. E se alguém fala uma verdade ou algo diferente do que eu quero ouvir, eu me distancio. Quanta gente chega no nosso canal, pede uma orientação, eu sou honesto, sou claro, vejo a situação e falo, é assim. E a pessoa não veio para ouvir isso. Ela veio para ouvir o que ela queria. Então o que ela faz? Se distancia, vai embora. Isso é muito comum. É comum em família. Porque geralmente na família, uma pessoa, ela quer que o familiar escute ela e não dê opinião, e não fale nada. A pessoa somente e absolutamente só quer que as pessoas escutem. E você não tem o seu direito de dar opinião. Então eu só quero ouvir aquilo que eu quero ouvir. Isso é o controlador. E por final, aquela de que a minha opinião é sempre a certa. O durão, né? O durão, aquela pessoa rígida, inflexível. O meu modo é certo. Não tem o meu modo é certo. Não tem. Não tem um modo só de fazer as coisas é certo. Não tem. Eu gostaria que tivesse. Mas isso é muito da lógica. Por exemplo, minha profissão é muito pautada nessa característica de ter um passo a passo, algo para mim fazer que vai funcionar. Mas muitas vezes não se encaixa na realidade de algumas pessoas. Eu tenho que entender isso. E as pessoas também têm que entender que opinião é opinião, não é a verdade. Não tem a verdade. Tem limites, tem regras. O jogo é esse. Então hoje é um vídeo que fala sobre por que os controladores se distanciam das pessoas. Por que eu não aceito as pessoas? Por que eu não aceito o jeito da pessoa pensar diferente se ela não me agride, se ela não me desrespeita? Por que eu não posso pensar, respeitar e aceitar o jeito dela sentir diferente? Por que eu não posso aceitar ela agir diferente? Por que eu tenho que comandar o tempo? Por que eu só quero ouvir as coisas que eu quero ouvir? E por que a minha opinião é que tem que prevalecer? Se a gente começar a ser um pouco mais flexível nisso tudo, ser aquela pessoa mais diplomática, aquela pessoa que não faz o choque constante, não tenta controlar as coisas, eu desacelero e eu vivo a minha vida mais leve. Quer viver mais leve? Na paz. Porque eu fazendo tudo isso, eu vivo na guerra. E tem pessoas que estão acostumadas a viver na guerra. Tem pessoas que gostam da guerra. Essa é a verdade. Tem gente que fala, teu Paulo, eu quero ter um pouco de paz. Aí eu começo a perceber que os comportamentos dela são completamente opostos à paz. E ela até tem consciência disso tudo. Quer dizer, ela quer viver na paz, mas ela está complicando a vida dela. Ela quer viver na guerra mesmo. Hoje, você viver na paz é, antes de mais nada, aceitar, deixar o controle de lado. A gente não controla ninguém. A gente não controla tempo, pessoas, o que as pessoas sentem sobre nós, o que as pessoas pensam sobre nós. Qual o valor disso? Pensar sobre mim. Não tem um valor, né? Ah, eu tenho que ouvir um pouquinho mais, me abrir. Porque as pessoas, muitas vezes, elas estão sendo sinceras e falando o que elas imaginam, o que elas pensam. É a ideia delas. Pode ser uma ideia absurda, mas o bom diálogo, muitas vezes, faz a gente entender todos os lados. Entender, respeitar, no mínimo. Ou seja, você pode fazer isso. Eu tenho uma cliente que chegou para mim e falou assim, Paulo, eu sempre chego uma pessoa para mim, uma pessoa aqui, uma pessoa ali, e vem pedir uma opinião para mim. Eu dou opinião, a pessoa faz completamente diferente. Completamente. Eu fico arrasada. Eu falo, não, você não precisa ficar arrasada. Você deu a sua opinião. O que significa isso? Minha opinião tem um grau de importância. Ela levou em consideração? Sim, não, talvez. Ela fez? Talvez foi por outro lado. Mas o importante é que você se expressou e deu sua opinião para ela, deu a sua luz para ela. Se na realidade dela não encaixa, ela segue o caminho dela, porque as consequências também serão com elas.
Não é com você. É isso que a gente precisa entender também. Cada um colhe suas consequências. Então veio aqui, pediu minha opinião, eu dou minha opinião. Só que é uma neutralidade, né? Eu não vou ficar obrigando ou cobrando que a pessoa faça isso. Eu estou dando minha ideia. Se encaixou na vida dela, se encaixou na realidade, se encaixou naquele propósito, daquele comportamento, daquilo que ela quer fazer, ela segue e tem sucesso. Ou não. Então, a gente precisa, antes de mais nada, parar de controlar. Viver. Viver não exige controle. As coisas não são perfeitinhas. Não existe essa perfeição. Nada da vida, nem na natureza, é o perfeito. Tem até uma história japonesa que fala que um imperador pediu para fazer um jardim japonês. E o jardineiro fez, depois de meses foram lá, né? O imperador foi lá ver. Ele olhou, tinha uma pedra no centro do jardim. Ele falou assim, esse jardim está perfeito, incrivelmente perfeito. O jardineiro vai lá, levanta na frente do imperador, pega a pedra do centro e deixa ela torta. E aí o imperador, mas por que você tirou essa perfeição do jardim? Ele falou assim, porque a natureza não é perfeita. A natureza é harmônica. Vive bem com as diferenças. Assim é a nossa vida. Viver bem com as diferenças. Teu filho pensa diferente de você? Pensa. Teu pai pensa? Pensa. Tua mãe pensa? Pensa. Meus familiares, meus amigos do trabalho, meus colegas, pensa diferente de você? Pensa. Tem respeito? Tem. Então tá tudo certo. Não precisa controlar ninguém. Não precisa puxar ninguém para pensar do seu jeito. Eu não venho aqui para que as pessoas pensem do meu jeito. De forma nenhuma. Eu venho aqui expressar aquilo que eu trabalho no meu dia a dia. As fórmulas que funcionam, o pensamento que ajuda, a filosofia que constrói uma vida melhor. Então, esse tipo é de compartilhar, não de impor absolutamente nada. Assim é a nossa vida, sem controle, viver de uma forma a fluir com a vida, não de cobrar esse tipo de condição das pessoas. Então, segue aí a dica de hoje, espero que te ajude aí a conviver melhor no seu dia a dia. Um forte abraço e, claro, aloha!